Olá família, graça e paz, abençoados. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem aqui pelo canal. Como estão vocês? Espero que vocês estejam desfrutando de um final de semana maravilhoso. Sextou e vamos que vamos para mais uma programação em graça. Quero falar de um tema, serei breve nesse assunto, mas é bem interessante. Eu estava aqui nos afazeres e estava meditando nisso. O espírito e as prisões e tribulações. A religião, de um modo geral, ela tem, de alguma forma, forçado a barra para transmitir uma palavra de autoajuda. Por isso que eles conseguem, de fato, atrair ouvintes, seja por meio de uma palavra que te coloque para cima, né? Ou seja por meio de uma palavra que te coloque medo, que coloca em você, sabe, incerteza, insegurança, e aí te aprisiona. Então, existem esses dois extremos. A religião, ela não cresce, ela incha, né? Por quê? Porque muitos têm uma palavra de autoajuda, uma palavra que venha a massagear o ego das pessoas, e outras têm um outro perfil. É aquela palavra que te coloca lá embaixo, que te reduz ao pó, à cinza, e te coloca medo, pavor, desespero, e você precisa estar naquele ambiente, debaixo daquela direção pastoral, debaixo daquela cobertura espiritual, porque senão o diabo vai te destruir, Deus vai soltar tua mão, etc, etc. Mas eu quero falar desse grupo que eu citei, que gostam, que desejam, que andam garimpando no sistema religioso essas mensagens de autoajuda, sabe? Querem ter os seus egos amassageados. Queridos, pessoas que nunca tiveram comprometimento com o reino, pessoas que nunca tiveram amor ao reino, amor a Deus, mas pessoas que sempre procuraram Deus atrás de benefícios, atrás de resultados positivos. Sabe, aquela mulher que foi para a igreja lutar pela libertação do filho, lutar pela libertação do marido, por quê? Porque o que ela queria, na verdade, não era uma proximidade com Deus, não era uma comunhão com Deus mediante o conhecimento. Ela queria, na verdade, sabe, um socorro, ela queria, na verdade, uma ajuda, ela queria, na verdade, um resultado positivo naquilo que ela procurava. Sabe, aquele homem que procura Jesus, que aceita Jesus, não porque teve o seu espírito ali constrangido, movido pelo Pai, o coração ardeu em amor e queria de fato se entregar e conhecer o Pai. Não, simplesmente ele queria um emprego melhor, ele queria um casamento, ele queria deixar de gastar dinheiro nas baladas e ele disse, eu vou virar crente porque aí eu vou juntar dinheiro. E muitas pessoas vão por este caminho. E é por isso que eles escolhem pregadores. Ah não, aquele pregador ali, rapaz, a palavra daquele homem é muito dura, aquele homem ali, sabe, não, eu quero aquele, porque aquele ali fala, receba a tua bênção, levante a mão, toma a chave da vitória, então eu quero aquele ali. E aí acontece que no meio deles alguém se destaca ou conseguiu algo na vida, e aí vai dar o depoimento, o testemunho, muitas vezes manipulado, arquitetado, programado, sabe? Não, é porque eu não tinha nada e hoje eu sou empresário, eu não tinha onde morar, hoje eu tenho 2 casas. E as pessoas querem continuar ali, não querem nem saber do evangelho, não querem nem saber de Deus. Eu quero resultado, eu quero uma palavra, sabe? Eu quero que o pastor venha e diga assim, olha, você mais do que vencedor, você tem uma bênção, você vai receber isso, você... Não, abençoado. Como eu falei, é os dois extremos. Muitas pessoas, elas ficam nesses
ambientes, nesse sistema religioso podre, por medo de Deus, medo do diabo, medo do inferno, medo de perder a salvação, medo disso, medo daquilo. E outras pessoas enchem esses locais, esses lugares, essas sinagogas, por quê? Porque querem prosperidade, querem mensagem de autoajuda, querem ter os seus egos amassageados, mas não consultam nada, não querem saber nada. Eu falo biblicamente falando, as orientações do Espírito, as experiências, sabe? Porque hoje virou moda, abençoado. Se você está em uma igreja que o pastor é rico, que o pastor é, digamos assim, bem instruído, então você também tem que seguir aquele padrão. Não, porque o meu líder aqui, ele é uma pessoa, sabe, que se relaciona bem, é uma pessoa bem instruída, então aqui nesta igreja, sabe, só tem os doutores, então é aqui que eu quero ficar. Eu não vou para aquela igreja ali, não, aquela igreja ali só tem analfabeto, só tem pobre. Você sabia que tem isso, abençoado? Na minha cidade, né, existe um sistema religioso que os empresários da cidade eles só se reúnem lá, só congregam lá. E se você for nos outros ministérios, geralmente, sabe, só tem pessoas de classe média para baixo. Os ricos, os empresários, se reúnem todo naquele local. Por quê? Porque naquele local o apóstolo, ele passa aquela pose, sabe, de homem próspero, teologia da prosperidade, receba a bênção, leva a chave da vitória, etc. Não, as pessoas gostam disso. Ah, detalhe, abençoado, tem pessoas que ficam metidas besta porque vão para esses locais por causa dessas pessoas, mas não pertencem àquele grupo, mas querem se achar. Sabe, se esforçam, se matam e passam lá um vestido e uma roupa boa no cartão. Não importa se vai pagar em 12 vezes, mas eu quero fazer parte daquele núcleo, daquele grupo. Sabe, eu quero me sentir importante. Eu quero me sentir incluído naquele clube ali, sabe, abençoados? Mas e cadê o evangelho? Cadê a vida com Deus, o relacionamento com o Espírito, com o reino? Não tem, abençoado. Por quê? Porque vive de oba-oba. Porque vive atrás de status, sabe? Atrás de influência, atrás... E não é isso que o evangelho... Olha que interessante. Não, irmão, mas aqui isso não é coisa de Deus, não. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 22 ao 24. Olha lá. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém não sabendo o que lá há de me acontecer. Então Paulo disse, eu vou para Jerusalém, não sei o que vai acontecer comigo. Versículo 23. Senão, o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Olha que interessante. Quem revelou para Paulo? O Espírito Santo. Que de cidade em cidade, o que é que Paulo ia ter? Paulo ia ter de cidade em cidade moradia, Paulo ia ter de cidade em cidade uma conta bancária satisfatória, Paulo iria ter em cidade bênçãos sem medidas, Paulo iria ter de cidade em cidade aquilo que o Espírito Santo revelava, prisões e tribulações. Queridos, como eu falei, essas pessoas que procuram Deus, entre aspas, procuram Deus, atrás de status, de reconhecimento de homem, querendo ouvir palavras que venham massagear o seu ego. Certa feita Jesus estava dando um sermão e os seus ouvintes estavam ali, de repente eles disseram, dura esse sermão, quem pode suportar isso? Quem é que pode suportar, e hoje eu vou falar aqui no povo da graça de Deus, quem é hoje que pode suportar uma palavra em graça, que venha corrigir, que venha disciplinar, que venha orientar? Quem é? São poucos, é claro que tem, mas são poucos. Porque muitos, ao conhecerem a graça de Deus, começam abençoados a dizer, não, porque não é bem assim, porque Deus falou para aquele povo, não foi para mim. Querido, nós estamos sendo direcionados pelo Espírito. E é o Espírito do Pai que nos ensina, que nos corrige, que nos disciplina, mediante a orientação da sua palavra. Mas tem pessoas que não concordam, que não gostam disso. Esse irmão agora está falando que eu tenho que ser santo, esse irmão agora está falando que eu tenho que obedecer o evangelho. Irmão, você tem que entender que eu estou em graça. Ué,
Aí para usar os textos que não há condenação sobre a sua vida, você tem graça. Para usar os textos que você está reinando em vida, você está em graça. Para usar os textos que você é mais do que vencedor, você está em graça, porque Paulo falou isso. Para usar os textos que você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça, você está em graça. Para usar os textos que não existe maldição sobre as nossas vidas, aí nós estamos em graça. Para usar os textos que somos novas criaturas, estamos em graça. Para usarmos os textos que não precisam da dízimo, eu estou em graça. Para usar o texto que eu não preciso no monte, eu estou em graça. Para usar o texto que Deus não habita em templo feito por mão de homens, eu estou em graça. Para usar o texto que não existe pastor me governando, porque quem me governa é o Espírito, eu estou em graça. Mas para usar os textos que Paulo falou, que ele nos chamou para a santificação e não para a imundícia, não serve para mim. Para usar os textos que Paulo falou que tudo é lícito, mas nem tudo convém, já não serve para mim. Para usar os textos que a palavra vai dizer, sede santo como é santo o vosso Deus, já não serve para mim. Para usarmos os textos que a palavra diz que nós não podemos nos comunicar ou aceitar, receber, participar das obras infrutíferas das trevas, mas antes condenar essas práticas, não serve para mim. Para usar os textos que nós devemos amar como Cristo nos amou, em graça, não serve para mim. Mas algumas coisas em graça eu pego porque eu quero, na verdade, receber uma mensagem em graça, mas seja uma mensagem de autoajuda. Você sabia que teve pessoas que já disseram para mim várias vezes: meu irmão, por que você não muda o perfil da sua mensagem? Faça como fulano, como Beltrano. Eu não posso, abençoado. Eu não posso, porque a forma que Deus usa fulano e a forma que Deus usa na palavra Beltrano é a forma que Deus usa eles. Se eu acredito que Deus usa eles naquela forma, eu preciso acreditar, porque se eu não acreditar, não é você que vai acreditar em mim. Eu preciso acreditar que Deus usa a minha vida como instrumento desta forma, então eu não tenho que forçar a barra. Sabe? Então, a gente peca muito nisso. Em querer mudar a personalidade, o perfil do outro. É claro, e até eu quero agradecer algumas pessoas que vêm no meu WhatsApp e dizem: irmão Elson, o que você acha disso, acha daquilo, e faz algumas colocações interessantíssimas, que aí eu pego, que eu percebo que de fato vai trazer uma edificação mútua, porque eu não tenho que pensar só em mim, eu tenho que pensar justamente, principalmente nas pessoas que estão recebendo essa palavra. Eu digo: meu irmão, valeu. Ô irmão, me desculpe aí, não é te corrigindo não, só foi uma orientação. Não, irmão, eu recebo. Uma coisa é alguém te orientar, uma coisa é alguém te dar uma opinião, uma sugestão, uma crítica construtiva. E outra coisa é a pessoa colocar o dedo na sua cara e dizer: não, você fica falando assim do sistema, que não sei o que, BBB, bababá. Mas é como eu falei em algumas outras mensagens. A mesma mensagem que muitas pessoas não querem que o Geraldo, que outros irmãos preguem hoje, são essas mesmas mensagens que libertou essas pessoas do sistema religioso. Uma irmã passou uma mensagem para mim, me detonando, acho que foi o irmão Geraldo. Ah, porque o Geraldo fica falando isso e você também está falando, e não pode ser assim, BBB, porque tem que pregar o amor. Eu falei: querido, nós pregamos o Evangelho é o amor de Deus. Você quer que eu pregue o amor de Deus ou o meu amor? Eu estou pregando o Evangelho, que é o amor de Deus, não é isso? Ah, mas você não está com amor? Não estou com amor por quê? Porque eu estou pregando a verdade para libertar o povo de Deus do engano? Eu não estou pregando ódio, eu não estou pregando contenda, eu não estou pregando confusão, eu não estou mandando você sair no tapa com alguém do sistema religioso, eu não estou te incentivando a entrar dentro da igreja evangélica X ou Y e discutir com o pastor. Não, nós estamos pregando o evangelho como Jesus pregou no seu tempo e denunciava o sistema, como Pedro, Tiago, João, como o próprio Paulo pregou na época. E Paulo disse: se fosse para agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Como Pedro e João e Tiago, eles diziam lá, os sacerdotes: importa agradar a Deus do que aos homens. Então, a gente não está aqui para ficar massageando o ego de ninguém, irmão. E essa irmã cismou comigo que não, porque não é bem assim. Eu falei: me responda uma coisa. A senhora era do sistema, qual foi a mensagem que te libertou do sistema? Ah, a mensagem que me libertou do sistema foi aquela mensagem que vocês falam que não existe Santa Ceia. Ah, foi aquela que vocês falam que dízimo não é para a igreja. Ah, foi aquela que vocês falam que oração com mão na cabeça é legalismo. Ah, eu falei: interessante. Então, para a senhora que se beneficiou com essas verdades, foi bom. Agora, nós temos que
fechar a boca agora, não continuar falando, porque a senhora está se sentindo incomodada. É isso? Quer dizer, você se libertou por uma palavra impactante, uma palavra poderosa, uma palavra libertadora. Mas você quer que a gente venha parar agora porque você já alcançou a liberdade. E os outros já alcançaram? E aqueles que estão lá presos no sistema religioso? Isso é egoísmo, egocentrismo, eu só quero para mim. Eu não posso massagear seu ego. Não, porque eu já aprendi no seu... Ah, já aprendeu? Pronto, vai viver sua vida agora. Mas existem milhões de pessoas que estão no sistema religioso precisando ouvir essas verdades. Eu poderia, meus irmãos, com o conhecimento que nós temos historicamente falando da Bíblia, nós poderíamos aqui mudar totalmente a característica da nossa programação. Sabe, se é para ganhar números e números de inscritos, eu poderia abrir mão do mais de 15 mil inscritos que nós temos aí no canal e recomeçar do zero pregando legalismo. Eu tenho certeza que em menos de um ano esse canal iria estourar para mais de 200 mil inscritos. Mas o quê? Pregando mentira? Colocando aqui, sabe, uma túnica legalista, mudando a tonalidade da voz e dizendo que você tem uma bênção de Deus a ser manifestada. Feche os olhos, receba agora a minha oração profética. Queridos, essas pessoas que vivem atrás de novidades, essas pessoas que buscam isso, estão aí sedentas. Porque elas não querem a verdade, elas querem engano. Sabe? Elas não velam pela verdade, elas velam e querem receber engano. Mas não, abençoados, nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados para viver no engano. Nós fomos chamados para pregar essas verdades. E Paulo disse, olha, o Espírito Santo me revela de cidade em cidade que há de haver prisões e tribulações. Mas tem crente em graça hoje que quando você fala de uma dificuldade em graça, não, que nada, irmão, eu tô na graça. Ah, é? Quem disse que na graça nós estaremos ausentes dos espinhos? Hã? Paulo estava na graça, mas tinha um espinho na carne. Aí detalhe, Paulo orou para Deus tirar. E Deus não tirou. Prisões e tribulações. Quem disse que porque você está na graça, você não está sujeito a passar pelas mesmas dificuldades, tribulações que alguém que está no sistema religioso está passando, ou já passou, ou alguém que está fora desse âmbito de contexto de coisas espirituais? Quem te falou isso? Não, porque eu estou na graça, eu não aceito uma dor de dente, eu não aceito, eu não quero. Você pode até não aceitar, ninguém quer, irmão. Ninguém quer uma enfermidade, ninguém quer uma dor de dente, ninguém quer passar mal. Mas sempre vamos passar por algum tipo de dificuldade. E detalhe, quem vai te revelando isso, uma vez que você caminha no entendimento do Espírito, é o próprio Espírito abençoado. É o próprio Deus que vai te preparando para isso, te capacitando para isso. Eu louvo a Deus que, assim, eu já tive algumas perdas na minha vida, falando de pessoas que partiram, familiares, como minha mãe, parentes bem próximos. Queridos, eu louvo a Deus que o próprio Espírito, dias antes, já vinha me preparando. E ali eu já ia também tocando no assunto com os parentes mais próximos. Olha, vamos nos preparar aí, realmente, sabe? Deus já ia preparando o meu coração, a minha mente para os embates da vida. Não, tem gente que está assim, porque eu estou na graça. Então, aí quando acontece uma situação, acabou a pessoa. Destruiu a pessoa. Ah, irmão Elcio, mas eu estava ouvindo você, eu estava ouvindo os pregadores da graça, mas agora aconteceu isso, o que foi que eu plantei? Você não plantou nada, abençoado. Não significa porque você plantou, deixou de plantar, que você não vai viver situações na sua vida. Eu gosto sempre de falar sobre isso, sobre aquela parábola que Jesus contou do homem que construiu, que edificou sua casa sobre a areia. Veio a tempestade, os ventos, sabe? Os fenômenos da natureza, bateu contra aquela casa, metaforicamente falando, e derrubou aquela casa. Grande foi a ruína. Mas aquele homem prudente que construiu, alicerçou sua casa sobre a rocha, veio também os ventos, as tempestades da vida,
veio as dificuldades, as prisões, as tribulações, mas ele permaneceu firme porque a sua casa estava alicerçada sobre a rocha. Quando a sua casa é espiritual, quando você está de fato alicerçado sobre a graça de Deus, isso não significa que não haverá tribulações e prisões, e o próprio Espírito vai ministrando isso na tua vida, dificuldades. Mas Deus está contigo e a sua graça nos basta. Paulo disse, arranca de mim esse espinho, arranca de mim essa prisão, essa tribulação. E ele ouviu do Senhor, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo declarou, de muito boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, nas minhas injúrias, nas minhas angústias, nas perseguições, por amor a Cristo. Porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. O forte não é aquele que tem ausência de luta. O forte é aquele que mesmo nas lutas, ele não baixa a cabeça e não baixa a sua guarda. Então, queridos, graça de Deus não significa ausência de dificuldade, não. Significa que você, em todas as coisas, você é mais do que vencedor. Mas tem gente que não entende isso. Por quê? Porque vive em busca de autoajuda em graça. Queridos, palavra motivacional, palavra de fé, sabe? A graça de Deus tem? Tem. Mas, querido, isso não significa que você vai estar sempre naquele patamar. Não, abençoado. Volta para a realidade. Nós somos seres humanos. Somos espíritos, sim. O espírito se renova, mas esse homem exterior, ele se corrompe, abençoado. E não adianta você tentar espiritualizar tudo, não, porque quem vai trabalhar não é o teu espírito. Sabe? Quem vai tomar sol, tomar chuva, não é o teu espírito. Quem vai fazer o que tem que ser feito aqui na terra não é o teu espírito. Quem vai estar sujeito, infelizmente, à criminalidade, a assalto, a isso e aquilo, não é o teu espírito. Outro dia minha esposa ela foi vítima de um assalto, levaram algumas coisas dela, e ela chegou em casa desesperada, e a gente conversando, ela disse, Elcio, o que é que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Eu olhei para a cara dela e falei, minha irmã, não entendi você agora. Ah, você quer dizer porque você tem graça não pode acontecer isso? Certa feita, quando nós tínhamos saído do sistema religioso, nós morávamos no terceiro andar de um prédio e houve um incêndio no primeiro andar e aí comprometeu toda a estrutura do prédio, nós tivemos que sair e morar de aluguel por um tempo até restaurar o prédio e liberar para a gente retornar. E ela disse, Elcio, será que foi porque a gente deixou a igreja lá do pastor fulano? Eu falei, minha irmã, pare com isso, minha irmã. É porque você está em graça que você acha que não há de acontecer situações do tipo em nossas vidas? Para com isso. Então eu nunca olhei para isso, eu nunca fiquei focado no problema, eu sempre fiquei focado no meu Deus, porque é o meu Deus que me tira do problema, abençoado. É uma fala bem legalista do sistema, mas faz um pouco de sentido. Deus não tirou Daniel da cova dos leões. Deus livrou Daniel dos leões na cova. Entendeu, abençoado? Na cova, Deus livrou Daniel dos leões. Então, na dificuldade, na tribulação, na luta, na angústia, dentro desse problema, o próprio Deus há de nos dar o escape, abençoado. E não ficar aí, porque agora é graça e eu não posso. Não pensa não, abençoado. Todos nós, tanto do sistema religioso como da graça, sem ser da graça e da desgraça, todo mundo passa por algum motivo, alguma dificuldade. Jesus disse, olha, o sol nasce para todos, a chuva cai para todos, para os maus e para os bons, para os justos e para os injustos. Estamos debaixo do mesmo céu. Agora, a minha fé no eterno é que me sustenta, para que em meio às tribulações eu venha entender que o Pai está comigo e Ele não me rejeita jamais. Disse Davi, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara me consola, o teu cajado me sustenta. Por isso que ele disse no versículo 1 do Salmo 23, que não é no original, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque sempre vai faltar alguma coisa. O original é, o Senhor é o meu pastor e Ele não falta para comigo, Ele está sempre comigo. Lembra de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, ainda que falte o gado
do curral, ainda que aconteça desgraças, situações, dificuldades, perdas, todavia, disse Abacuque, eu me alegrarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Mas não. Tem gente que com o conhecimento que tem do Evangelho, vive achando que o Evangelho é só rosas. E os espinhos? E os espinhos abençoados? O Evangelho te dá força para suportar os espinhos. Amém? Guarde essa reflexão no teu coração. Entenda que nós passamos por dificuldades, lutas, combates, aqui nessa carne. Teu espírito está perfeito, a tua mente está curada, está sarada. Mas se você não entender essas duas naturezas, se você não souber administrar, querido, você vai viver atribulado, não no sentido de passar por ela, de passar pela dificuldade, mas viver enraizado nela. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que você fique com sua alma, sua mente perturbada. Pelo contrário, mesmo com as dificuldades, você vai respirar. Diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Mesmo olhando ali as suas limitações, as suas impossibilidades, mas ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Então, abençoado, haja o que houver, aconteça o que acontecer, continue focado, com a tua mente voltada para o eterno. Paulo disse lá em Filipenses capítulo 4, porque eu já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Em todas as coisas, em todas as situações, eu já fui instruído, capacitado, habilitado, tanto a ter fartura, como a padecer necessidade, como ter, mais ou menos, está bem ou está mal, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que haja força de Deus na tua vida, que haja mover da graça de Deus na sua vida, e que você esteja desfrutando verdadeiramente do reino eterno. Graça e paz, graça eterna.